Chefe, líder. A liderança está presente desde os primórdios e ao longo da história humana. Vários líderes surgiram, alguns revolucionários ou condutores e outros devastadores. Liderar é a habilidade de conduzir, motivar e influenciar os liderados para que contribuam da melhor forma para alcançar objetivos. Esta habilidade em influenciar e motivar pessoas é o ponto-chave para o sucesso de qualquer empresa, seja uma mega indústria ou um simples escritório com até duas ou três pessoas. Ter ou não essa habilidade pode ser positiva ou negativa, impactando decisivamente nos objetivos de sua organização. O liderado é o reflexo de seu líder. É comum encontrarmos o gestor-chefe. Suas equipes são conduzidas de maneira desordenada e não possuem a orientação clara e objetiva de suas atividades. O comando não é compreendido e mesmo após horas de reuniões, a equipe sai com a sensação de um tempo perdido. Esses gestores-chefes causam um impacto negativo, pois uma equipe desmotivada gera inúmeros problemas: desânimo, constantes conflitos, medo de manifestar opiniões e ideias, falta de integração, ausência de criatividade, frágil relacionamento entre chefe e chefiados, atraso na entrega de serviços, metas não cumpridas, dentre outros fatores. Infelizmente, indivíduos com esse estilo de liderança estão preocupados somente com resultados e não têm suficiente discernimento para entender que o resultado vem por meio das pessoas da sua equipe. Já o gestor-líder é totalmente o oposto do gestor-chefe. Ele consegue fazer com que as atividades maçantes se tornem prazerosas. Ele conduz a sua equipe com leveza, seu comando é claro e objetivo. Ele passa confiança para a sua equipe, ou seja, os membros da equipe se sentem à vontade para perguntar, para não entender, para ousar, porque sabem que não serão ridicularizados ou ameaçados. No clássico livro de liderança, O Monge Executivo, já li, é possível extrair algumas lições de como ser um bom líder. O líder não é para ser servido, e sim para servir, sim. Servir à sua equipe, dar apoio, conduzir. Respeite as pessoas. Pessoas têm sentimentos, orgulhos, bagagens e todas devem ser respeitadas sem distinção. O líder deve ser exemplo, afinal, a equipe é o reflexo do líder. Se ele não respeita, obviamente não espera respeito de volta. Valorize e apoie o desenvolvimento pessoal de sua equipe. Se ao seu lado estiverem os melhores, certamente você será melhor ainda. Seja honesto e exija total honestidade. Isso só acontece quando os integrantes da equipe confiam em seu líder. Assim não se sentirão ameaçados em ser honestos, tanto tendo um resultado bom, quanto em resultados ruins. E por fim, ouça para que seja ouvido. Excelente Semana Santa. Eu estou muito feliz que depois da minha cirurgia, eu estou conseguindo ler
coisas que eu não conseguia ler no jornal. Hoje, mesmo? graças a Deus, minha glicemia está em 92, fiz exame ontem. Eu estou muito feliz. Estou passando por um momento difícil, mas muito feliz. Se existisse ex-diabético, você era ex, né? Mas não existe? Não existe diabético. Existe a pessoa que está diabético. Eu estava. Hoje, não. Mas tem que ter cuidado, senão volta. Todo cuidado é pouco. Essa é a verdade. Alguém tem pauta para hoje? Senta a luz para lá. Ah, meu amigo. Qual que é você dá conta lá, Zé Walter? Está em perfeita forma aí de subir essas escadinhas? Então fala aí, meu amigo. Honorário de sucumbência. Honorário de sucumbência? E outra coisa é autenticação de livro diário. Vamos lá, Ronan, com você, honorário de sucumbência. Eu quero saber como é que eu devo declarar esse honorário de sucumbência, sendo que eu estou recebendo de pessoa jurídica. Se eu tenho que entrar com isso aí no Carnê-Leão, como é que eu faço? Boa noite, colegas. Boa noite. Fraternal abraço a todos. Nós estamos aí na época do imposto de renda. No meu entendimento, colega, honorário de sucumbência, cabe a responsabilidade de reter o imposto é o pagador, no caso a empresa, certo? Se foi a empresa, o advogado, ele vai emitir a nota fiscal para a empresa dele, se ele tiver, ou um recibo. E se a empresa não reteve o imposto de renda dele e ele emitiu, foi recibo, ele nem poderia emitir recibo para a empresa, teria que ser nota fiscal, certo? Se a empresa vai exigir dele a nota fiscal. Se ele não tem nota fiscal, ele vai ter que emitir recibo, e se é recibo, ele vai ter que jogar na tabela progressiva, embora o beneficiário do recibo, que é a empresa, não vai ter validade, certo? Então, a empresa pagou, ela é obrigada a exigir do advogado a nota fiscal. O advogado não tem a nota. Se ela aceitou o recibo, este valor vai para a tabela progressiva. Por quê? Tanto faz ser honorário de sucumbência ou não, é honorário do mesmo jeito. Isso não tem isenção. O que é sucumbência? Sucumbência é quando o advogado da parte que ganhou, entendeu? Ele vai receber da outra empresa também. Certo? Honorário de sucumbência, o que é? A outra empresa vai pagar o advogado que ganhou a causa, certo? Então, o dever dele, inclusive tem até muitos aí que pensam assim, digamos, só para exemplificar, nós dois aqui, por exemplo, você é a empresa, tem aí a sua empresa, tem o seu advogado e eu sou advogado de cá, sua empresa está contra meu cliente, entendeu? E eu ganhei. Da sua empresa, aí o juiz condena a sua empresa a me pagar o honorário de sucumbência. Há até uma dúvida, eu vou emitir, eu como advogado, vou emitir o recibo para o meu cliente ou para a empresa? Tem que emitir para a empresa, que foi a empresa que pagou. Entendeu, colega? Entendi. Nesse caso específico, o advogado, ele é uma pessoa física, ele é um profissional liberal, ele não é empresa. Né? Ele não é empresa. Não é empresa. Então, eu recebo esse honorário de sucumbência. Minha dúvida é o seguinte: esse honorário de sucumbência tem que entrar lá no Carnê-Leão dele, já que não teve a retenção na fonte? É a tabela progressiva. Aí, se ele vai ter, se ele é empresa, ele vai ter que reter o Carnê-Leão no tempo que ele emitiu o recibo, na data que ele emitiu o recibo, certo? É o advogado que tem que reter. Para ele não reter, ele teria que emitir a nota fiscal. Para ele não reter, não. Para ele não pagar o Carnê-Leão. Certo? Agora, a empresa poderia também, a empresa descontar da pessoa física o imposto retido, pode, se ela quiser fazer isso, embora o documento idôneo para ela, seria a nota fiscal, mas ela pode aceitar o recibo e ela reter, certo? Do advogado. Se ela não reteve do advogado, ele vai ter que pagar. Se ela reteve, ela vai emitir para o advogado a nota, né? O documento de retenção do imposto devido. Aí ele vai locar lá, ela vai emitir como pessoa jurídica e ele vai jogar os rendimentos como recebimento de pessoa jurídica. Não é só o imposto dele. Não, nós estamos aí, exatamente, todas as obrigações, o INSS, tudo direitinho. Mas quando nós estamos falando do imposto de renda, né, a gente só limitou o imposto de renda, mas tem que reter todas as obrigações
pertinente ao pagamento, sabe? Deixa o Everaldo falar um pouquinho aqui. Quer falar, Laura? Não. Quem? Para simplificar. Para simplificar, é um recebimento, certo? Um pagamento normal, igual qualquer um outro, certo? Que você faz para o advogado normal, para o contador normal. No nosso programa você vai ter que emitir, porque antigamente tem a RPA, hoje nós colocamos de RCI. Você vai ter a empresa que vai ter que emitir o documento para pagar, para descontar os impostos e recolher. E vai para a GFIP, vai para o Diabo 4 lá. Normal. Toda empresa, quando vai contratar um profissional liberal ou um autônomo, qualquer um, ela tem justamente as obrigações de pegar todos os dados do profissional. Se ele já possui inscrição na prefeitura, não vai reter o ISS, porque ele já paga como autônomo. Se ele já paga sobre a tabela máxima do INSS, ele não vai reter o INSS, porque ele já paga o INSS sobre o máximo. Então, ele vai reter o imposto de renda dentro da tabela progressiva e fica com a obrigação, se não for do Simples, ele vai ter que recolher os 20% do recibo, porque é um pagamento autônomo, profissional liberal, então ele vai recolher os 20% na folha dele. E outra coisa, no E-Social vai ter que colocar todas aquelas, o CNPJ e o nome, colocou o nome, de todas as empresas, certo? Para que ele trabalhou, para que ele não faça a devida retenção, né? Espera aí, leva o microfone para o Arnon lá. Deixa eu te falar, nesse caso do menino aí, do colega, a empresa foi condenada, é um ato condenatório. Ele não contratou o profissional. O juiz determinou, paga 10 mil. Ele vai ter que fazer o depósito dos 10 mil. Não. Entendeu? Aí, na verdade, o que nós estamos discutindo, na verdade, aí quem vai ter que reter, nesse caso que o honorário de sucumbência, ele é algo judicial, quem vai ter que reter isso é o banco pelo qual o juiz determinou onde efetuar o pagamento. Por quê? Porque a empresa ela foi condenada a pagar, por exemplo, 10 mil. Ela não pode ir lá e eu vou depositar 9, está aqui a guia do DARF, eu vou recolher. Aí é uma condenação. Aí quem deveria ter feito a retenção é o banco oficial, e aí o banco oficial ia informar para a justiça, porque tanto é que até aquele depósito é no banco lá da própria justiça, né, que é obrigatório, aí o banco que repassaria a informação. Ficou errado, foi isso aí. Quem retém é o banco. Mas nesse caso, por quê? Porque nem a empresa contratou o cara não contratou, a empresa não contratou o camarada, ela foi condenada, foi por um ato condenatório. Deixa eu começar. Aí o que Arnon colocou, assim, ele foi mais longe, mas é o que nós estamos dizendo. O juiz condenou, o advogado que vai receber os honorários, o beneficiário do rendimento, vai dizer, excelência, eu tenho minha empresa, minha nota fiscal. Ele vai, então, emitir a nota fiscal. Porém, o banco é o intermediário. Simplesmente o banco é o que vai receber, que vai efetuar o pagamento e informar aquilo para a Receita Federal. Se ele emitiu a nota, reteve em nome da pessoa jurídica dele, o banco vai informar que foi a pessoa jurídica que recebeu. Se for na pessoa física dele, aí vai ter que reter diretamente dele. Se for na pessoa jurídica, é a nota fiscal, sabe? Agora, o advogado, lá naquela audiência, o juiz decidiu, o juiz condenou a parte a pagar o honorário de sucumbência. O beneficiário daquilo, ele vai dizer naquele momento, excelência, eu sou empresa, emitir a nota fiscal. Vou emitir a nota fiscal. Ele vai emitir a nota fiscal para quem pagou, certo? A nota fiscal para aquela empresa, quem pagou. Ô Arnon, eu lhe pergunto. Não, depósito judicial. Peraí. Vou lhe perguntar, Arnon. Quer dizer que esse dinheiro que o advogado recebeu, ele não vai ter documento nenhum para fim de INSS, para fim de ISS, para fins de imposto de renda, nada? Microfone, volta o microfone lá para o Arnon de novo. Agora volta aí, Cleudemir. Ô, Everaldo, eu entendo porque
Você, é o que eu estou falando, você não tem, você tem uma ação, você tem uma custa, aliás, a ação, o juiz te determinou valor X, certo. O depósito tem que ser fiel. Sim. Ele não pode ter R$1 de diferença. Eu entendo que isso aí é um ato condenatório, eu entendo que só tem o IR. Eu entendo, nesse caso aí, que é um ato condenatório, né? É um ato isso aí não é um ato de prestação de serviço. Eu entendo. O documento é o quê? É a ata. E o que, 7, é a ata da decisão do juiz, a decisão do juiz, entendeu? E a guia o do depósito. A guia do depósito, não existe outro documento. Eu estou te entendendo, só que para mim, no caso, o honorário de sucumbência, a própria empresa poderia pagar, mas como é determinado dentro de uma ação, né, depósito judicial, aí na realidade o banco que vai fazer o desconto. É o banco que tem que promover isso. Aí o banco informa para o cara, ó, você ganhou 20 mil, porém, entretanto, você está recebendo 14, porque os 4 é IR. E aí o banco tem que, no relatório, né, como é que chama aquele documento lá que o banco emite lá? É o extrato. No extrato, o banco tem que falar, ó, sua causa era tanto, menos tanto do IR, e o responsável é o banco. Por isso é que... porque na realidade o banco vai pagar líquido. Tem a conta judicial, né? Porque aí se cria a conta judicial para aquela ação. Igual, por exemplo, a empresa vai pagar os 10, certo? Quem vai receber, o advogado vai receber os 10 menos o imposto retido. O banco recebe os 10 e acredita para ele lá, passa 1.000 para a Receita e 9 para o cara, PT, saudações. Só que quando ele, no caso, ele vai ter que declarar isso aí ou no carnê-leão. E igual o caso dele aí, que o banco não fez nada disso, fez uma lambança, eu entendo que a responsabilidade passa para ele mesmo. Ele recebeu a integralidade, a empresa ela não tem corresponsabilidade por essa questão. Eu entendo que a responsabilidade total dele jogar no carnê-leão. Correto, porque a empresa pagou sobre uma condenada. Só um minutinho ali. Aqui, só um minutinho, presidente. Aqui. A Lei 8.906 de 1994, sobre o Estatuto da Advocacia e os honorários de sucumbência. Retenção na fonte. Honorários advocatícios. Estão sujeitos à retenção do imposto de renda na vente os honorários pagos a pessoas físicas, sendo responsável pela retenção e pelo recolhimento imposto devido na pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento estiver disponível ao beneficiário. Entretanto, no caso de pagamento de honorário advocatício, fica dispensado a soma dos rendimentos pagos no mês para aplicação alíquota do correspondente. Não sei se vocês entenderam, deixa eu ver se eu vejo alguma coisa aqui. Então, está aqui, ó, sofre a mesma retenção, de acordo com o artigo 23, os honorários incluídos na condenação. Olha, de acordo com o artigo 23 do Estatuto da Advocacia da OAB e a Lei 8.906 de 94, os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo esse direito autônomo para executar a sentença da parte, podendo requerer a pretensão, o imposto de renda. Opa, subiu aqui, foi longe, espera aí. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, estava falando do imposto de renda aqui. No caso do imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisito de pequeno valor, este deve ser retido pela instituição financeira responsável pelo pagamento no momento do pagamento do beneficiário e seu representante legal. Então, é que eu disse para você,
Ele não vai emitir a nota fiscal para a justiça, não. Para a excelentíssimo juiz de direito, está aqui a nota fiscal. Ele vai emitir a nota fiscal para a empresa que pagou ou pessoa física que pagou. Porém, o banco, a instituição financeira, ela é intermediária para cumprir aquele ato fiscalizatório de exigir o pagamento do imposto. Essa é só a função do banco. Não a função do banco de ser o beneficiário daquele pagamento, nada. Ele é um agente da Receita Federal que está ali presente para cumprir a obrigação. Certo? Não. Está dentro da lei aqui. Eu faço novamente. Peraí, deixa eu ver lá, vamos deixar isso para trás, porque é o seguinte, eu acho que a pessoa recebeu. Agora, ele não tem obrigação de pagar o INSS, não tem, do imposto de renda, você está falando aqui dentro, não tem obrigação de pagar o INSS, não tem obrigação de pagar o ISS, não tem nada? Nada disso, tem que pagar. Tem que pagar, gente. Então, esse ato aí é um ato certo de receber, é o que o Mano falou, o banco foi intermediário, mas o fiscal, vamos dar uma lida no regulamento do imposto de renda, 9.580, onde que está escrito que honorários de sucumbência não tem incidência de INSS, na 971, onde não tem incidência de INSS, não tem incidência de ISS, não vejo. Mas foi, ué. Foi uma prestação só. Leva o microfone lá, Parnão, fazendo favor, João. Vamos olhar isso aí. O próprio ISS fala, imposto sobre serviço, honorário de sucumbência é um ato condenatório. O cara não... Quem vai pagar que perdeu. Quem vai pagar que perdeu. Quem perdeu... Mas ele não prestou serviço? Não prestou. Ele não foi pagar para o outro advogado. Aí o advogado dele, sim. Aí o Ronan leu, falou que a instituição mas ele prestou serviço também, ele prestou serviço e ganhou também. O que ele leu aí no final... Ele vai ganhar 2 vezes. Não tem incidência, só do IR. Isso aí só tem incidência do IR então, e feito pela instituição financeira. No aí, caso do menino aqui, o banco fez uma lambança. Agora vamos ver a 971. Vamos lá, vamos ver aqui com o Cleomir. Piorou, né? Não, deixa o Cleomir falar aí, depois vamos discutir. Piorou a situação. O negócio aqui é o seguinte, veja bem, tem só o mandado de levantamento judicial, está aqui na minha mão aqui. Então, ele foi contratado por uma empresa Araújo e Fagundes. Quem perdeu a causa foi a LG Eletrônicos. Então, de acordo com o que está aqui, a LG foi e depositou os 26 mil na conta. Lá, da justiça. Lá na justiça lá. Correto. E aí, como é honorário de sucumbência, ele foi lá e levantou. Veio o dinheiro todinho para ele. Está na mão dele já. Deu os 10 mil? Não, os 26 mil. Os 26 mil. Não teve retenção, não teve nada. 10 mil era o e a empresa que ele contratou pagou também para ele? Pagou também, mas aí já é outra, aí já é honorário normal de contrato. Porque se é honorário de sucumbência, não é indenização. Se fosse uma verba indenizatória, obviamente não teria que tributar nada, porque indenização não tem tributação. Né? Agora, nesse caso aí, ele teria que saber a origem, o título da verba que ele recebeu. Porque se a LG considerou como indenização, obviamente não teria retenção, não teria tributação nenhuma. Agora, se for como honorário de sucumbência, ele teria que rever e oferecer a tributação. Então, já que ninguém... Tá, então, o que eu entendi aqui no final foi o seguinte, que a LG é que é a fonte pagadora. Correto. Vou lá no carnê-leão dele, coloco que ele recebeu da LG esse valor aqui. E o sistema automaticamente vai calcular o imposto e... ele recebeu agora esse mês passado? Nesse caso foi esse mês agora. Não vai fazer o ajuste na declaração, não é trem passado não, né? Então dá tempo de lançar no carnê-leão ainda. Vai lançar perfeito, agora. Então. A sua firma qual é? Deixa o Ronan. A sua firma qual é? Não. Eu sou... Araújo. Eu só vou fazer a declaração do advogado. Do advogado. A declaração do advogado. Não tem nada a ver com as empresas, não. Fala, Ronan, aí agora. Deixa eu só ler isso aqui. Honorários advocatícios têm incidência do INSS, vai chegar aqui na sucumbência. A contribuição previdenciária deve incidir sobre a parcela referente aos honorários advocatícios.
A conclusão é da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que julgou favorável o pedido da União para recolhimento desse tributo, de acordo com a homologação pela Justiça entre a FIC, distribuidora de derivados de petróleo e tal. Como explicou o relator, ministro Maurício Goldinho Delgado, as partes não podem fixar a parcela paga a título de honorários advocatícios. A União recorreu ao TST depois que o Tribunal do Trabalho indeferiu a incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela referente aos honorários advocatícios. Para o TRT, não era possível o recolhimento do tributo sobre os honorários, na medida em que essa parcela não se destina à quitação de verbas trabalhistas devidas ao empregado. Então, aqui eu estou entendendo que tem sim a Previdência Social sobre isso aqui, a decisão do TST, sabe? No caso aí, mas o que vai ter problema é para a LG. É, para ele lá. Para o advogado aí, é tipo assim, ele só teria que caracterizar a figura da verba. Foi verba indenizatória ou foi verba lícita? Se for verba não indenizatória, tem que oferecer a tributação. Okay? Porque eu entendia que a LG teria que declarar a NADIRF dela, né? Teria. Mas não teve nada disso, automaticamente pode ser que dê malha, né? Porque tem um rendimento ali, mas está no Carnê-Leão, mas não vai ter. Não, ele vai, simplesmente se duvidar, ele vai falar, recebi da LG através disso aqui. Agora, aqui. Ele vai ter coragem de colocar receita isenta lá? Não, vai ser tributada. Tributada. Agora, a LG que fica, porque ela era corresponsável pela regularização do pagamento. Como ela não fez retenção, não fez nada, pagou. Então, se por acaso o INSS descobrir que ela pagou uma verba lá, vai em cima dele. Dela. Deixa eu só perguntar aqui, colega, qual é a sua preocupação com referente ao seu cliente, que é advogado, em você declarar esses honorários? Não, eu não tenho nenhuma preocupação. Eu estou em dúvida porque ele não soube dizer para mim quem pagou para ele, né? Porque aqui no levantamento está citando as duas empresas. Mas qual foi o documento que ele te deu? Aqui, ó. Um recibozinho? Só o levantamento foi feito, né? Só o levantamento? Mas ele já falou para mim que quem perdeu a causa foi a LG. Então, e pelo que eu li, quem perde a causa é que paga as sucumbências. Então, estou entendendo que a fonte pagadora é a LG. Põe o CNPJ lá. E não é o banco, né? Porque numa situação dessa, colega, tranquilo que você vai resolver a sua situação como profissional. Ele é o advogado, ele deve ter a certificação digital. Se ele não tem, vai pagar R$100 e poucos fazer a certificação digital. Modelo A1, que é baratinho por ano. Peça para ele, olha, eu preciso clarear a sua situação. Quero a certificação digital. Entra lá no ECAC da Receita Federal. Na hora, você vai puxar as fontes pagadoras que lá fizeram para ele. Sai na hora. De repente, você está com dúvida. De repente, o próprio banco pode ter informado para a Receita Federal que foi o banco que pagou. É assim que acontece nas ações trabalhistas, sabe? Quem informa, por exemplo, quem vincula como fonte pagadora, por isso tem muitos advogados aqui que está ferrado aqui em Goiás, tem muito caso desse. Ele vai receber os honorários, R$200 mil do cliente dele ação. Ele recebe lá no banco em nome dele. Ele dá o CPF dele. E o banco informa lá para a Receita. Eu paguei para o doutor Silva 200 mil. Não é doutor Silva, paguei para o Silva CPF tal 200 mil. Manda para ele. Este rendimento é rendimento acumuladamente. Acumuladamente tem um campo de se jogar aquele rendimento. Se refere a 50 meses. Aquilo não tem imposto de renda no fritar dos olhos, não tem imposto de renda. Para o advogado tem, porque ele não foi o beneficiário da ação. Nesse caso seu, é a certificação digital. Eu faria isso. E você cobra dele, não sei quanto você cobrar de honorário. Uma declaração dessa aí tem que ser acima de 50% do salário mínimo. Talvez você cobra 2, 3, mas cobra 50% do salário mínimo, que requer isso aí, se for uma declaração pequena. Ronan, pergunto, eu não teria dúvida, eu colocaria a RG. Como A? Você falou aí? LG. LG que LG, perdeu, né? LG que perdeu. Porque essa LG vai falar que pagou para você, certo? Pagou o advogado. Mas pode falar. Presidente, deixa eu retornar ao assunto, que nós estamos bem no apagar da luz do imposto de renda. Não, tudo bem, presidente. Eu tiro o chapéu para mim no imposto de renda. Não faça isso. Certificado digital.
Olha, eu sou um profissional, você me contratou, sou advogado, eu quero o seu certificado digital para me ver lá na Receita Federal quem foi que te pagou. Na hora ele vai te levar, um segundinho, pega o certificado lá, se for A1 aqui lá, você põe lá e pronto, puxa lá na Receita, ó, lá na Receita aqui, ó. Lá vai estar na Receita que pagou. E eu quero informar para você, eu aposto esse dedinho aqui, que lá vai estar o banco, o CNPJ do banco, certo? Que pagou para ele, e esse aí procede, porque foi o honorário dele, ele que foi beneficiado daquele rendimento. Aí está certo. Certo? Porque ele é o advogado, recebeu o pagamento dele. Lá não é rendimento acumuladamente, lá no banco não é acumuladamente. Lá é o rendimento de honorário dele, vai estar em nome dele. Então, se você colocar lá a empresa, 95% está na malha o imposto de renda, e depois ele vai te cobrar, sabe? Pois é, eu não tinha essa orientação. Quer dizer que lá no ECAC eu consigo ver as fontes vai pedir para ele essa certificação digital. Ele vai conseguir ver as fontes pagadoras dele? Na hora, colega, isso aqui, hoje das declarações que eu faço, olha... Confirma. Cochilou ali, duvidou, falou, certificação digital. Eu vou lá e vejo lá na Receita Federal toda a fonte de renda dele. Eu fiz isso aqui com um dos maiores advogados de Goiás, entendeu? Um grande. Eu até nem vou falar aqui a sigla que ele tem dinheiro lá no banco, eu até assustei. Foi meu pai do céu, sabe? O aqui. Então é o seguinte, ele estava não sei o que, falei, não, eu quero sua certificação digital. Ele tinha lá 8 fontes de renda. Inclusive a declaração passada, que não foi o que fiz, estava na malha. Um rendimento do Banco do Brasil de 150 mil para ele. Hoje ele me falou, ó, calcula lá para mim, realmente houve aqueles 150 mil. Ele não sabia daquele rendimento. O certificado digital. Estou te falando isso, porque uma declaração dessa, você não pode fazer se ele não pedir. Não é ele que vai olhar, não. Você fala, eu preciso da certificação digital. Você sabe como que acessa ali, não sabe? Certificação digital. Você insere lá, você vai no ECAC. Lá no ECAC você coloca tudo, você pega toda a vida da pessoa, tira a cópia do imposto de renda dele, você tira tudo. Aí você entra lá no ECAC, você põe rendimentos constantes da DIRF. Aí vem a relação, você imprime, pronto. Pois é. Isso, pois é. Faça isso, colega, não esqueça, certificação digital. Cleuir, ele é seu cliente. Ele é seu cliente. É meu colega. O advogado? É meu colega. Cliente. Não, pois é, o que o Ronan falou aí, ele pode fazer através, te dar uma procuração, você fazer, mas como advogado ele pode dar uma procuração de certificado para certificado. E você mesmo pode ver com a procuração lá. Tem. Outro detalhe que ajuda muito é a declaração pré-preenchida. Você vai, mas só através do ECAC também que você faz. Você busca lá a declaração pré-preenchida. Vem 90%, 100% das fontes pagadoras, todas já que está no ECAC ou que está em outro lugar, já traz para você pré-preenchida. Certo? Bom, eu não tinha dúvida nenhuma que, quando eu recebo de pessoa jurídica, na declaração de ajuste anual, ia lá com rendimento recebido de pessoa jurídica. Agora, se eu já lancei isso lá no Carnê-Leão, recebi de pessoa jurídica, como é que fica? Não, pois é. Fala. Aí, colega, eu sou um camarada, eu sou muito corajoso e aventureiro. Eu aposto com você que agora um pouquinho do dinheirinho no final de semana no restaurante, de que esse rendimento está em nome do banco lá para ele, sabe? Não está da empresa. E aí você vai colocar a empresa, vai para a malha, certo? Tá bom. Quiser apostar, eu vou apostar. Vamos aguardar. Né? Não, porque rendimento de pessoa jurídica não vai para o Carnê-Leão, justamente porque é comprovado lá. Tá? Então, você faz a pré-preenchida, ou faz isso que o Ronan falou, através da certificação digital, através do ECAC, você pega lá. Aí você comprova, você tira essa dúvida. Mas só que esse rendimento já é de 2019, não vai sair no ECAC. Tá ok? E se ele for de pessoa jurídica, não entra no Carnê-Leão. Vamos falar do diário aí, do livro. Não, eu só quero saber se é obrigatório autenticar o livro diário empresa do Simples Nacional. Fala, presidente, você que trabalhou em cima disso aí. Bem, colega, você tem uma empresa. Eu faço a contabilidade de uma empresa. E a contabilidade da empresa. Se fez a contabilidade e você teve algum benefício, distribuiu o lucro dessa contabilidade? Distribuiu o lucro. Então, não tenha dúvida, é obrigado a estar na junta. Se não for registrado, automaticamente, todos os seus direitos, inclusive fazer uma das exigências, fazer as demonstrações, balanço, DRE, DLPA.
Se não tiver essas 3 demonstrações dentro do diário, é desconsiderar a escrita e habitar do lucro. Então você perde aquele direito que você teve de distribuir lucro sem tributação, você vai perder todo ele, desconsidera e pode até exigir o seu caixa. O caixa é exigido, viu? Você fazendo a comunidade, não tem o livro caixa. Tá bom, queria só saber se era obrigatório. Então, se é, obrigado. Ele fica mais na sua responsabilidade como foi sua peça contábil. Se a sua peça contábil, você confessou, que distribuiu o lucro acima da presunção, então, para você provar que esse lucro efetivamente existiu, tem que registrar o diário. Ok? Fala, João. Leva o microfone lá para o João, para mim. Fala no microfone aí, João. Posso colocar mais uma pauta aí? Pode falar. Eu vi o Ronan falando lá, aquele de consultar lá da DIRF. Eu tive um cliente que ele emitiu uma nota e aí a tomador de serviço fez a retenção e declarou na DIRF. E eu fui tirar uma certidão do meu cliente, que foi o prestador, está constando a ausência de DIRF lá, mas não era ele que tinha que declarar a DIRF. Por que está acontecendo isso, será? DIRF ou declaração de imposto de renda de pessoa física? DIRF. E o seu cliente é pessoa física? Pessoa jurídica. Ah, seu cliente é pessoa jurídica. Então, como é que é a história? Ele prestou um serviço para uma empresa, para outra empresa. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Emitiu a nota, fez a retenção do imposto de renda. A tomador de serviço pegou, declarou na DIRF, que foi o tomador. Aí o prestador de serviço, eu fui tirar uma certidão negativa dele ontem, aí deu a ausência de DIRF. Aí eu entrei lá naquele resumo das fontes pagadoras, estava lá a nota fiscal, mas a nota fiscal que ele emitiu. Aí eu não entendi, nunca vi falar isso, que obriga DIRF para o prestador. Porque quem emite a nota fiscal, ele não está obrigado a apresentar a DIRF sobre aquela nota. Pois está pendência lá na Receita por causa disso. E sobre essa nota fiscal? Sobre essa nota fiscal, saiu até o nome da nota, a nota não, o nome do prestador, tudo. E ele mesmo emitiu. Que ele mesmo emitiu. Está existindo algum equívoco aí, porque, na realidade, é serviço de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Isso. A tomadora do serviço pessoa jurídica que tem que fazer a DIRF demonstrando que foi retido aquilo ali para que ele possa compensar na empresa, porque é pessoa jurídica para pessoa jurídica. Então, depois ele vai compensar, quando ele calcular o imposto de renda da empresa, ele abate aquela retenção dentro do imposto de renda. Agora, o tomador tem a obrigatoriedade de informar os rendimentos de pessoa jurídica, pessoa física, tudo dentro da DIRF. Agora, quem prestou o serviço, não. Fosse assim, o empregado tem que fazer DIRF. Pois é. O empregado não faz DIRF, quem faz é o patrão dele, a empresa que ele patrão. Então, tem que ir lá na Receita para ver, né? Tem algum equívoco, a não ser que está existindo uma nota em nome dele, mas você está falando que é a mesma nota. Ô, Eli, mas esse caso aí é PJ para PJ. Perfeito. Ele teria que declarar. Não, igual aquele caso dos cartões de crédito, né, não? Você mas aquele foi um caso especial que as administradoras de cartões passou a obrigatoriedade para o banco. E aí os bancos, a Receita Federal passou a responsabilidade para as empresas de declarar aquilo. Não está certo, é porque o outro é que reteve. Quem retém é que declara. É isso aí. Agora, tá você foi retido e caiu nessa exigência, não tem lógica. Quando você puxou lá a obrigatoriedade da DIRF, tinha a ausência de DIRF. Deixa eu te falar. Mas fala da nota? Aí fala do nome do tomador de serviço lá, o valor todinho da nota. Fala. Pode acontecer o seguinte... a pessoa que você prestou serviço não reteu o imposto. Ele não recolheu. Não. Aí, quem prestou serviço é obrigado a fazer a retenção. A solidariedade. Mas não acredito que foi isso, não. Deve ser isso aí. A Receita não está preparada para a solidariedade. Ou então é o que eu vou falar agora. É o problema da E-Social.
Está sobrecarregando, está ficando doido o sistema. Deixa o Ronaldo esclarecer o negócio. A pauta está curta e a gente é bom, é o grupo de estudo aqui, sobre a autenticação do livro diário. Livro diário também é obrigatório para as empresas do Simples. Ainda hoje, alguns profissionais, notadamente desinformados, vêm insistindo na tese de que as empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas da escrituração do livro contábil e autenticação do livro diário. Adota-se em substituição ao livro diário a escrituração do livro caixa, apenas sem elaboração do balanço patrimonial. Presumo que tal deslize decorre da pobre formação jurídica oferecida pelos custos de ciências contábeis do Brasil. A adoção de um sistema de contabilidade pelas pessoas jurídicas, assim como a escrituração e a autenticação do livro diário, são procedimentos obrigatórios por força do artigo 1179 a 1181 do Código Civil, da Lei 10.406. E vem citando mais lei aqui, sabe? É obrigado por lei, tá? Ok. Mas está na lei, está falando. A fazenda está em nome do esposo, mas a fazenda é da esposa. E eles fizeram uma parceria com a empresa para plantação de cana. Então, a empresa emitiu uma nota fiscal em nome da esposa dele. Como é que eu vou lançar esse rendimento? Se eu for lançar da declaração de renda dele, ele vai pagar muito imposto. Esse rendimento aqui da parceria. Então, eu tenho que fazer no nome dela. Mas, para eu fazer no nome dela, eu tenho que lançar lá os dados da fazenda. Não tem problema de ficar a fazenda nas duas declarações? Pode falar, Ronaldo, depois eu... Eli é professor disso aí, mas já que ele me jogou aqui, deixa eu te perguntar. Os dois vão fazer declarações separadas? Separadas. Tá, tudo bem. Só que se eu jogar na declaração dele, vai dar muito imposto. Então, eu quero fazer separado. Você quer fazer separado. E o bem, o que é? Você está fazendo um imposto de renda, aí, no meu entendimento, eu tiro o chapéu aqui para o Eli, mas aqui, no meu entendimento, a lei determina que os bens comuns do casal devem estar em uma das declarações, mas a lei não diz que a receita do casal tem que estar em uma das declarações, e isso aí seu é receita, nota fiscal de receita de serviço. Não vejo problema nenhum em a fazenda estar no nome dele, porque a lei determina, não é porque eu quero, é a lei que manda, que fica lá com ele, mas quem ganhou dinheiro fui eu aqui. Tranquilamente você pode lançar lá na declaração dela o rendimento da fazenda, e a fazenda está lá na declaração dele, sem problema nenhum. Mas eu tenho que mencionar os dados da fazenda na declaração dela, senão dá erro. Não tem problema, você pode até mencionar o NIR lá, você coloca observação, simplesmente por mera informação, porque o bem, você coloca lá, pode até relacionar o bem, lá no valor do bem você coloca R$1 lá, para não dar variação de bem para ela, e fica lá na dele, coloca observação. Consta-se nessa declaração e a indicação deste bem simplesmente por finalidade informativa de receita da declarante, porém o bem está contido nos bens do casal, na declaração do cônjuge. Pronto, coloca essa informação. E a condição lá da exploração seria parceria? Não, aí não é parceria, porque a parceria você querendo se reportar a ele, que é o marido dela. Não, tem que ser parceria. Não, porque ela não é 100% dona da atividade lá. Vai colocar só a porcentagem dela, aquilo que ela recebeu. Ela divide essa receita com outra pessoa? Divide, parceria aí. Então, sem dúvida, então a parceria vai colocar a parte dela, quanto por cento representa aquela receita dela? 50% do valor, 30%. Porque lá eu tenho que lançar a área e colocar que naquela área ela tem só um percentual. Perfeitamente, a fazenda, a porcentagem dela. É o meu entendimento, e ali vai corrigir. É escola, mas você vai preencher o anexo rural. Eu joguei na atividade rural dela. Agora, o que diz o contrato de parceria? A exploração lá é cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Então, como que chama essa atividade? Você vai colocar lá, atividade, tantos %. Ela, por exemplo, dentro do contrato, vamos supor que ela tem 10%,
e 10% está dividindo com o marido. No primeiro ano é tantos por cento, no segundo já cai, e assim E esse rendimento que ele teve foi referente à participação dele com a empresa na produção da cana-de-açúcar. Isso. Isso aí não comentou mesmo. Como é bem comum do casal, vai para as duas declarações 50% para cada um. Dos 10% ou dos 5% lá. Não, mas eu joguei tudo na declaração dela. Se eu jogar na declaração dele, ele vai pagar muito imposto. Pode também. Ou você declara tudo num, ou meio a meio. Mas só que a fazenda está na declaração de bens do mas eles são casados. Marido. São casados com união. São casados. Mas para isso, para não dar erro, eu tenho que jogar também a fazenda na declaração de bens dela. Não, você vai só informar os dados da fazenda no anexo rural só. Mas não precisa declarar a fazenda lá. Você vai declarar os dados da fazenda lá no anexo rural. Certo? Porque lá não tem campo para observação que está no cônjuge, mas você vai colocar um percentual, 100%, no caso, quanto que é o percentual? Só assim? É 20,61%. Então você vai colocar esse 20%, que vai, todos os rendimentos lá vai ser total na dela. Ele tem rendimento de outra fonte? Ele tem outros rendimentos. Então, coloca os 22% lá, que já vai saber que é parceria com outra fazenda. Só completando, aumentando um pouquinho o que ele falou, também lá, você pode relacionar até na relação de bens, se assim permitir, para não dar erro, relaciona a fazenda, lá no campo de observações, ou melhor, na discriminação do bem, você pode colocar o imóvel identificado acima consta-se na declaração de bens do cônjuge. Lá em cima na declaração tem o CPF do cônjuge. Consta-se na declaração do cônjuge. Lá no valor 31 de dezembro de 2017, 2018, você põe R$1, que é para não dar aquela diferença patrimonial, para não dar pendência. Sem problema nenhum. Sabe por quê? Porque para a Receita Federal Fim de Imposto de Renda, você tem que ver o fato. O que é a verdade? A verdade é isso. A fazenda é do casal, porém quem recebe o dinheiro é só a mulher. Tranquilamente. Também aposto com o seu dinheirinho, se você quiser. Perfeito. Tranquilo. Mas a hora que você preencher o anexo rural, colocar o percentual lá, sabe que aquela fazenda pode estar em outra declaração. A própria Receita vai identificar como isso. Mas se quiser fazer igual a Rona colocou, certo? Só que o Jorge não é a favor de colocar o bem aqui e lá. Também não está colocando o bem não, só a informação. Então vamos embora? Vamos embora, né? Ninguém quer perguntar mais? O Wesley que acha bom, vai embora cedo. Ô Wesley, vamos embora?